Aleluia. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Deixa eu aproveitar que você está de pés. Abra a tua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo de número 5. 2 Crônicas, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. 2 Crônicas, capítulo 5, verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi, seu pai, a prata e o ouro e todos os utensílios, e pôs-lo entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e todos os levitas levantaram a arca, e fizeram subir com a tenda da congregação, com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas é o que fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que se não podia contar nem numerar por causa da sua multidão, os 7. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor, ao seu lugar, ao oráculo da casa da santidade, nas santidades, até debaixo das asas dos querubins, 8. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriam a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíram para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora. E os varais estavam ali até o dia de hoje, o 10 e último. Na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. Você que leu e fez essa leitura comigo, tome o teu assento glorificando e exaltando ao Senhor dos Exércitos. Eu quero aproveitar aqui e externar a minha gratidão ao Senhor por mais uma vez ter o privilégio de poder ministrar a sua palavra e por cada um dos meus irmãos que oraram por mim, pela minha família, nesse pequeno período que nós tivemos de viagem. Que Deus abençoe a tua vida de forma poderosa. Você está aqui, está feliz? Diga amém. Glória a Jesus. O texto que nós acabamos de ler faz muita menção daquilo que nós estamos vivenciando no dia de hoje. Ontem nós tivemos um dia festivo aqui na nossa igreja, uma EBF, Escola Bíblica de Férias, onde as crianças estavam se alegrando na presença do Senhor. E criança não está preocupado com cara feia, criança não está preocupado com roupa bonita, criança não está preocupado se tem, se não tem, criança não está preocupado com quem está olhando, criança não está preocupado com nada, criança só quer ser, acabou. É desse jeito que funciona. Criança não está preocupado com muita coisa. Criança simplesmente quer se alegrar. Ela não está preocupada se tem o que comer, se não tem, se tem conta para pagar, se tem boleto. Criança quer ser criança e quer se divertir. E nós estamos num momento de alegria, de festa, de ousadia. Nós estamos num momento de gratidão ao Senhor nosso Deus. E o texto que nós lemos narra uma história mais poderosa, ou uma das mais poderosas da Bíblia Sagrada, onde Salomão acaba de construir a tão sonhada o templo de Salomão, onde Davi começa a querer erguer o templo, e Deus fala: olha, você não vai fazer, porque nas suas mãos tem sangue, mas o teu filho Salomão vai construir. E aí Salomão agora constrói o templo. Imagina, no dia da inauguração do templo, o que é que não pode faltar na inauguração do templo? A glória de Deus, a Shekinah de Deus, a presença de Deus, a kavod de Deus. Ou seja, não poderia faltar a representatividade de Deus na terra. E o que era a representatividade de Deus na terra? A Arca da Aliança. Quando Deus chama o povo de Israel, tirando de mão forte do Egito, e através da mão de Moisés,
Deus manda Moisés, olha, agora você vai construir uma arca. E Deus deu as medidas todas certas para que ele construísse a arca. E aonde estiver a arca, ali vai estar a representatividade da minha glória. Aonde tiver a arca, tem a minha presença. Aonde tiver a arca, tem a minha glória nesse lugar, Moisés. E aonde tiver a minha presença, o meu povo não vai perder a batalha. Imagina só a convicção, a certeza de que aonde tinha a presença de Deus, tinha vitória. Aonde tinha a presença de Deus, tinha alegria. Aonde tinha a presença de Deus, tinha louvor. Aonde tinha a presença de Deus, tinha manifestação da glória do Senhor. E o povo agora tem a representatividade de Deus na terra. Imagina só. O povo pensa assim, não. Aonde tinha a arca, tinha a presença de Deus. Deus não perde batalha, então ali eu vou estar com a presença de Deus. E o povo de Israel todo alegre agora, porque eles tinham a presença de Deus. E a presença de Deus era coisa maravilhosa, porque aonde os levitas, os sacerdotes, levavam a arca na guerra, na batalha, a batalha era ganha, era vencida. E aonde tinha a presença de Deus era só vitória. Imagina só que coisa boa. Coisa boa é ter a presença de Deus. Só que não basta ter a presença de Deus e querer viver uma vida torta. Porque Deus conhece o coração do ser humano e para Deus nada fica oculto. Você pode ter até a representatividade de Deus na terra. Pastor, o que é a representatividade de Deus na terra? Pelo menos aquilo que está nas minhas mãos, a Bíblia Sagrada. Não adianta você ter uma Bíblia Sagrada no Salmo 91 lá na estante da tua casa, mas se você não cumpre os mandamentos do Senhor, vai perder a batalha do mesmo jeito e depois não vai entender o que é que está acontecendo. Ofni e Finéias foram para a guerra e eles foram com a arca, mas eles não foram dentro da arca, eles não foram levados de fato com o coração dentro da arca, porque estavam em pecados, perderam a batalha. Você conhece a história, o povo de Israel começa agora a perder a batalha, os filisteus vão destruindo o povo de Israel. E aí é só desgraça acontecendo ali. Eu não vou entrar nos detalhes porque você conhece essa história e eu ganho tempo. E aí, de repente, não tem mais vitória. Só que tinha um homem que não tinha arca, mas tinha presença. Quem era esse? Davi. Davi não estava querendo saber de status. Ele não estava querendo saber de trono. Ele não estava querendo saber de nada de poder. Ele só queria sentir a presença de Deus. Ele só queria ter a graça e a glória de Deus na vida. O que ele mais almejava era a presença de Deus. A Bíblia vai dizer que Davi peca. Mas a Bíblia também diz que Saul peca. Os dois reis de Israel pecaram. Só que o primeiro, Saul, fez de tudo para não perder o poder. Fez de tudo para não perder o reinado. Absolutamente tudo. Ele não queria perder de jeito nenhum. E ele fez de tudo para não perder o poder que ele tinha. E Davi, quando peca, ele faz de tudo para não perder a presença de Deus. E ele começa a dizer, Senhor, pode tirar de mim o meu cetro, pode tirar o meu reinado. Senhor, o Senhor pode tirar o que o Senhor quiser, pode tirar a minha fama, pode tirar o meu dinheiro, pode tirar o que o Senhor quiser, mas não retires de mim a tua presença. Senhor, o que eu quero é a tua presença. E Davi, ele começa a amar a presença de Deus. E o tempo vai passando. E Salomão agora constrói o templo de Salomão. E ele traz a representatividade da glória de Deus, que era a arca. E como eu disse, a arca era símbolo da glória de Deus. E Davi amava tanto a glória de Deus, a presença de Deus, que uma vez ele fala, não tem mais a arca de Deus aqui em Israel. Eu preciso trazer a arca. E ele vai e manda trazer a arca. Quando ele manda, ele não faz o planejamento. E todo crente tem que fazer planejamento. Se não planejar, se você não souber aonde você está indo, meu irmão, você não vai para lugar absolutamente nenhum. Você precisa saber para onde é que você está indo. E Davi não fez planejamento. Não fazendo planejamento, um homem no meio do caminho morre, que era Uzá, porque tocou na arca que não era para fazer. E tem muita gente morrendo porque está fazendo coisa que não é para fazer. Meu irmão, fica no seu chamado. Fica no seu lugar, não queira fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Tem muita gente com a vida pesada, carregada, porque está fazendo coisa que não é para fazer, está tocando onde não é para tocar. E aí Uzá morre. Davi fica contristado com a morte de Uzá. E aí eles falam, vamos fazer o seguinte, deixa a arca na casa de alguém. Quem é que vai ficar com a arca? O filisteu não queria mais a arca, porque no tempo de Dagom a arca estava lá. Só que o que acontecia?
começou a ter uma destruição no povo dos filisteus. Até hemorroida começou a acontecer lá. A Bíblia vai dizer que o grito deles era tão forte por conta das hemorroidas que o povo de fora começava a escutar os gritos dele. E aí, de repente, Davi fala, onde é que vai ficar a arca? E aí falaram, vamos fazer o seguinte, fica na casa de Obed-Edom. E aí Obed-Edom falou, opa, pode trazer, traz a presença. Só que eu imagino que o problema não é simplesmente você trazer a arca para a tua vida. Você precisa entender, de fato, o lugar que ela tem que ter. E é primazia, é a primeira coisa, não é a segunda coisa. Sabe por que os filisteus, eles só houve destruição por causa da arca? Porque não era primazia. Mas Obed-Edom falou, não, pode trazer a arca aqui para minha casa. Eu imagino, meu irmão, que Obed-Edom colocou a arca no melhor lugar. Falou, deixa ela aqui no melhor lugar. E aí quando coloca no melhor lugar, sabe o que aconteceu? A casa de Obed-Edom começou a prosperar. E a arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. E a Bíblia vai dizer que a casa de Obed-Edom prosperou e tudo que ele fazia, toda a sua família também prosperou. Simplesmente porque ele colocou a arca no melhor lugar. E aonde é que você está colocando a arca? Se eu fosse você, eu começaria a entender sobre a arca. Só que eu não quero pregar sobre a arca. O que eu quero falar é um pouco além da arca. Só para você entender. Eu preciso trazer a presença de Deus. E aonde tem a arca, tem a presença de Deus, tem a glória de Deus e tem alegria, tem vitória, tem festa. Aonde tem a arca, tem só coisa boa. Só que eu não quero simplesmente falar da arca, porque nós já entendemos que a arca é poderosa e que a presença de Deus é poderosa. Mas eu quero falar o que está lá em Hebreus, se puder colocar aí, Débora. E é essa mensagem que eu quero vos trazer. Hebreus capítulo 9, verso 4. O que é que estava dentro da arca? Porque o que faz a diferença não é o que está fora. O que faz a diferença é o que está dentro. E agora, não sei se você sabia, mas você é templo do Espírito Santo. E se você não guardar tudo que está dentro da arca, dentro do seu coração, meu irmão, a presença de Deus não vai valer de nada na sua vida. Porque o que vai acontecer é o que você vai fazer com essa informação. Que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro toda em redor. E que estava em um vaso de ouro, que continha o quê? O maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Era o que estava dentro da arca. Essas 3 coisas. E eu quero falar sobre as 3. A primeira são as tábuas do mandamento. Moisés recebe o decálogo, recebe os 10 mandamentos. E aí agora ele coloca como parâmetro para que o povo seguisse as suas ordens, para que ele obedecesse às suas ordens e para que ele prosperasse em tudo aquilo que eles fizessem. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Igual Davi fez. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A primeira coisa que eu preciso entender sobre a presença de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a glória de Deus, é que dentro da arca tem as tábuas do mandamento. E se eu não guardar essa palavra no meu coração, meu irmão, a minha vida não vai adiantar de nada. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aqueles que ouvem essas minhas palavras. Bem-aventurado aqueles que leem essas palavras. E bem-aventurado aqueles que guardam e praticam essa palavra. Não adianta eu ser apenas ouvinte da palavra de Deus. Não adianta eu querer uma coisa que não é o que a Bíblia diz. E algumas pessoas não entenderam a lógica, meu irmão. O evangelho é simples. O evangelho é fácil de você viver. É só você, de fato, ouvir o que está escrito aqui, guardar no coração e praticar. Agora tem muita gente inventando moda. Mateus capítulo 24, verso 12, vai falar que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E aí alguém, sem conhecimento da Bíblia, fala, não, vamos fazer o seguinte... Vamos marcar esse dia? Vamos gravar aqui uma tatuagem escrito Mateus 24, porque daí a gente não esquece do concerto de Deus. Meu irmão, não é na pele que você precisa gravar, porque a pele pode apagar, a pele pode queimar, a pele pode sofrer algum problema, mas dentro da tua alma é aonde o inimigo quer tocar. E aonde você precisa guardar a palavra de Deus é dentro da tua alma. Deixa eu aproveitar esse momento e te dizer o seguinte. Todo ser humano é tricótomo, ou seja, existe uma tricotomia. O que é a tricotomia? O ser humano seria composto em 3, corpo, alma e espírito. O corpo volta para a terra,
e vai virar pó. O espírito é o fôlego de vida e ele volta para Deus porque de Deus veio. Pastor, quem é que vai para o céu ou vai para o inferno? É a alma. É por isso que a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. É a alma. E a alma é a faculdade mental, é o seu psique, são as suas emoções, é tudo que você sabe quem você é, a sua raiva, a sua ira, a sua alegria, o seu gozo, a sua satisfação, é dentro da sua alma. E o poder de decisão não está no seu corpo e não está no seu espírito. O poder de decisão está na tua alma. É a tua alma quem vai decidir o que é que você vai fazer da tua vida. É dentro da tua alma que você vai decidir servir ao Senhor ou não servir. É dentro da tua alma que você vai perdoar ou não perdoar. É dentro da tua alma. E é por isso que eu preciso guardar a palavra de Deus dentro da minha alma, dentro do meu coração. E aí, quanto mais palavra de Deus eu tenho dentro da minha alma, quanto mais palavra eu tenho dentro do meu coração, mais eu tenho a convicção de que eu vou um dia morar no céu. E para eu ter a glória de Deus, para eu ter a arca de Deus, primeira coisa, eu preciso ter a tábua dos mandamentos dentro do meu coração, dentro da minha alma. E você tem que tatuar a palavra de Deus dentro da tua alma. Pastor, por quê? Porque no momento de fúria, no momento de ira, no momento em que alguém te afrontar, é aí que você vai mostrar quem você é. Porque é nesse momento que você vai mostrar o que tem dentro de você. Nesse momento que você vai revelar o seu caráter. Nesse momento é que você vai revelar de fato quem você é e a quem você serve. E é por isso que eu preciso encher a minha alma da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a boca fala o que o coração está. O que o coração está. E o que é que está cheio dentro de você, dentro do teu coração? Eu preciso me encher da presença de Deus. O salmista, no Salmo 1, ele vai dizer da seguinte forma: bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite, porque ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham e não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são aqueles que temem ao Senhor. E é por isso que eu preciso guardar essa palavra no meu coração. E as pessoas acham que simplesmente por andar com uma Bíblia, elas estão com a arca de Deus. Os filisteus também estavam com a arca de Deus. As pessoas acham que por conhecer um pouquinho da Bíblia Sagrada, elas já têm a presença de Deus. Algumas pessoas acham que simplesmente por recitar o Salmo 91 na sua casa, o mal vai sair. As pessoas acham que simplesmente eu meditar em alguns versículos, eu já tenho a presença de Deus. As pessoas acham que simplesmente eu deixar a Bíblia aberta no Salmo 23, nada na minha casa vai faltar. Mas não é isso que a palavra diz. Você precisa viver o Evangelho, porque a Bíblia não é um livro teórico. A Bíblia é um livro de regra e prática e fé. É onde eu vou me nortear, eu vou saber aquilo que eu preciso fazer e eu vou executar a Bíblia Sagrada na minha vida. Pastor, mas a Bíblia está cheia de erro. Meu irmão, o erro está na tua vida. Erro está na minha vida. É aí que está o erro. E aí as pessoas ficam, não, porque é do hebraico, do aramaico. Meu irmão, você não entende nem o português direito, vai querer saber de hebraico, aramaico? Vai estudar um pouquinho. Ah, não, porque o filósofo não sei o que disse aqui. Meu irmão, vai terminar a sua faculdade, vai fazer alguma coisa que presta. Agora fica querendo inventar aquilo que não existe. Meu irmão, cumpra a Bíblia Sagrada. Vai para o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e eu não terei falta de nada, porque Ele é o meu pastor e Ele vai andar comigo todos os dias. Eu preciso entender, de fato, viver a Bíblia Sagrada. E eu preciso colocar, e ela está lá, ó. E por isso que a glória de Deus estava ali. Porque a arca, ela estava representando a glória de Deus e dentro da arca tinha as tábuas do mandamento. E mandamento é mandamento. O que é mandamento? É para fazer. E tudo que está escrito que é para fazer é porque geralmente a gente não faz. E a gente precisa fazer. Pastor, o que está escrito? Vamos lá para algumas coisas. Dentro do Decálogo, nós estamos numa série falando sobre comportamento.
uma série comportamental na nossa escola bíblica dominical. Se você não tem vindo, me desculpe, mas você tem perdido pérolas preciosas da parte do Senhor. E nós temos aprendido sobre comportamento humano. E dentro do comportamento humano, nós temos dois tipos de comportamento. E o comportamento que o cristão tem que ter é o comportamento da cruz. Pastor, qual é o comportamento da cruz? A cruz é assim, ó. E aí na cruz, eu verticalmente, eu me conecto com Deus e eu tenho relacionamento com Ele. E aí eu não faço outros deuses diante de mim, eu não adoro outros deuses, eu não me prostro diante de outros deuses, eu não coloco o nome do Senhor em vão, ou seja, eu me relaciono verticalmente com o Senhor. E aí, aqui do outro lado é o horizonte. Na horizontal, eu preciso me conectar a quem? A pessoas. E quanto mais eu souber me relacionar com pessoas, melhor a minha vida vai ser. Sabe por que a vida de muita gente está pesada? É porque você não sabe se relacionar com pessoas. Você não aprendeu a se relacionar com pessoas. E você fica querendo mudar as pessoas. E gasta energia desnecessária querendo mudar a vida de alguém. E você não é Deus, você não é Jesus, você não veio para mudar as pessoas. Você veio para viver o Evangelho. E tem muita gente querendo forçar uma coisa, meu irmão. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Sabe quando o seu filho vai se converter? Quando você tomar jeito na tua vida e virar crente de verdade. Sabe quando a tua filha de fato vai viver o Evangelho? Quando você começar a orar dentro da tua casa e viver o Evangelho e perdoar. As pessoas querem fazer com que as outras façam alguma coisa, mas você mesmo não faz. Meu irmão, antes de você querer mudar alguém, mude você. Tem um hino antigo, eu não vou cantar não, pode ficar tranquilo. Fala assim, alguém já assusta ali. Mas tem um hino antigo, da Voz da Verdade, Leque. Eu acho que você conhece esse, que é do seu tempo. Que diz que antes de você querer mudar o mundo, antes de você querer mudar tudo, você precisa querer fazer o quê? Mudar você primeiro. Agora eu não sei se é Voz da Verdade ou Oficina G3. Voz da Verdade, obrigado. Mas você precisa, antes de querer mudar o mundo, antes de querer mudar tudo ao seu redor, você precisa querer mudar quem está no espelho, quem você olha todo dia. Ou seja, é você mesmo. Mude o mundo, mudando você. E aí eu preciso entender sobre comportamento. E aí uma das frases mais célebres que nós temos aqui na nossa igreja, e essa de fato, quem vive ela, vive uma vida melhor. Pastor, qual é? As pessoas só dão aquilo que elas têm. Quando eu entendo isso, meu irmão, eu paro de querer uma coisa que as pessoas não têm. Eu paro de querer agradar as pessoas. Eu paro de querer viver uma vida que não é minha. Quando eu entendo que as pessoas só dão aquilo que elas têm, eu paro de querer cobrar algo de alguém que não pode me dar. Meu irmão, deixa eu te contar uma verdade. Ninguém te deve nada. Quando você entender que ninguém te deve nada, você vai fazer o que você precisa fazer, sem olhar para as pessoas. Simplesmente vai fazer a obra de Deus. Mas enquanto você achar que alguém te deve a oportunidade aqui, você sempre vai ficar sentado esperando ela aparecer na tua porta. Quando você, de fato, entender que as pessoas não te devem nada, você vai fazer o que a Bíblia diz para você fazer. O que é que você precisa fazer? Pegar os talentos e multiplicar. E quem multiplica talento, de fato, é usado por Deus. Agora, quem tem medo e fica esperando a oportunidade aparecer, é aquela pessoa que vai enterrar o talento e vai ficar esperando a melhor oportunidade aparecer. A melhor oportunidade aparece todos os dias quando você acorda. Enquanto você entender que as pessoas não te devem nada, o seu pai não te deve nada, a sua mãe não te deve nada, para de ficar querendo e esperando que as pessoas te agradem, para de ficar querendo amor das pessoas, para de ficar querendo alguma coisa das pessoas. Quando você entender que primeiro você faz e depois você recebe, meu irmão, a sua vida vai ficar muito melhor. Para de ficar querendo alguma coisa dos outros e para de ficar querendo mudar as pessoas. E aí quando eu começo a viver o Evangelho, aí eu faço uma coisa que é maravilhosa. Pastor, o quê? Eu parei de perdoar as pessoas. Pastor, como assim? O senhor está falando aí que a gente precisa viver o Evangelho? Como o senhor parou de perdoar as pessoas? Porque ninguém me deve nada. Pastor, mas e quem te ofender? Ele só dá aquilo que ele tem. E eu não estava esperando nada dele. Ele só fez o que ele já tinha que fazer. Ele não me deve nada. E Deus mostrou o amor dele enviando o seu filho amado para morrer na cruz.
E na mesa, Jesus mostrou o amor que ele tem por cada um de nós e aquilo que nós devemos fazer. Pastor, que amor é esse? É o amor de sentar com um traidor e falar, pode comer aqui ó, do bocado, pode comer aqui, molha aqui se você quiser. Não tem problema o que você faz comigo. O problema é o que eu vou fazer com o que você está fazendo comigo. Eu vou continuar e eu vou morrer na cruz por cada um de vocês. Não é o problema o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com essa informação. Pastor, Jesus fez o quê? Ele perdoou. E ele nem perdoou porque ele perdoou. Ele perdoou porque Judas só tinha que fazer o que ele queria fazer. E tem muita gente fazendo as coisas. Meu irmão, deixa fazer. Deixa falar mal de você. Pastor, mas eu tenho uma ira, eu tenho um negócio. Meu irmão, coloca o amor de Deus dentro do teu coração. Pastor, é fácil? Não, não é fácil, mas também não é difícil não. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Deus muda o caráter, Deus transforma a vida do ser humano. Só entrega o teu caminho nas mãos do Senhor, confia nele e ele vai fazer. A primeira coisa que eu preciso entender é que para ter a arca, eu preciso ter as tábuas do mandamento. E mandamento é a ordem de Deus. Eu preciso amar as pessoas. Pastor, esse negócio é tão difícil. É tão difícil amar as pessoas. É fácil. É porque a gente complica muitas coisas. Quando você entende a diferença entre amar e gostar, a sua vida vai ficar melhor. Pastor, eu não entendi essa explicação. Eu vou te explicar bebendo água. Eu amo água. Eu amo. Mas eu não gosto. Meu irmão, água para mim é um negócio que desce difícil, viu? Eu sinto o gosto da água. Aí alguém pode falar, pastor, água nem tem gosto, para de graça. Mas eu não gosto de água. Mas, pastor Fabiano, nós dois somos aqueles que precisam andar com a garrafinha de água, né? E aí eu não gosto de água, mas eu amo. Eu gosto é de Coca-Cola. Aí, cadê o Elvis? O Elvis tá por aí, né? Está trabalhando ali. Mas eu gosto é de Coca-Cola. Mas faz 7 meses já que eu não bebo Coca-Cola. Por quê? E nem refrigerante nenhum. Por quê? Porque tem muita gente que você até ama, mas que faz mal para você. Eu vou dizer de novo. Tem muita gente que você ama, mas que faz mal para você. E aí eu preciso entender que isso daqui, eu preciso amar. Eu não preciso gostar. Pastor, eu não entendi ainda. Deixa eu te explicar. Amar significa que você precisa fazer por alguém, mesmo que essa pessoa não mereça. Vou dizer de novo. Mesmo que essa pessoa não mereça, você precisa estender a mão para ela. Mesmo que essa pessoa não mereça, você precisa perdoar ela. Mesmo que ela não mereça, você precisa estender as suas mãos. Isso é amar. Gostar é chamar ela para tomar um café na tua casa. Gostar é chamar ela para comer aquela pamonha. Ai, Jesus, por que eu falei um negócio desse? Mas deixa para lá, deixa quieto aí. Mas eu vou chamar alguns aí. Nem se for para cheirar ali um cafezinho lá em casa. Mas estou brincando, irmão. É porque não vai dar para todo mundo. E eu gosto de muita gente. Mas eu amo todo mundo. Eu vou dizer de novo. Eu gosto de muita gente. Mas eu amo todo mundo. Porque amor é incondicional. Eu preciso amar todo mundo. Quem merece e quem não merece. Agora, gostar é quando você chama para comer um churrasco na sua casa. Gostar tem a ver com gosto. O que é que você gosta? O que é que te dá prazer? Sabe aquele negócio gostoso que você come, que é gostoso? Isso é gostar. Amar é você fazer mesmo não querendo. Beber água, você precisa beber, porque você tem que amar a água. Por quê? Porque te faz bem. Por mais que você não goste, você precisa ter. Pastor, eu ainda não entendi. Você precisa cumprir a Bíblia Sagrada. E você precisa amar todo mundo. E você precisa entender que as pessoas só dão aquilo que elas têm. E para isso, eu parei de perdoar. Por que eu parei de perdoar? Porque eu nem recebo mais afronta de ninguém. Porque ela só dá o que ela tem, pastor Gil. E aí eu já entendi o jogo da vida. E aí eu não preciso perdoar ninguém mais, porque eu nem guardo mágoa mais no meu coração. Por quê? Porque eu aprendi a diferença entre amar e gostar. Esse é o primeiro ponto que eu preciso ter. Eu preciso guardar a palavra de Deus dentro do meu coração.
porque senão eu não vou ter a presença dele na minha vida. E para ter a presença de Deus na vida, eu preciso entender que eu preciso perdoar as pessoas, porque se você não perdoa, sabe o que vai acontecer? Você vai carregar essa pessoa nas suas costas, e tem muita gente com a vida pesada, porque está carregando gente de 10, 15, 20 anos atrás, que te feriu e você ainda não perdoou, e você não sabe por que a sua vida não avança, porque se você não perdoar daqui para cá, você não recebe perdão de lá para cá. Pastor, eu não entendi. Tem muita bênção na tua vida que está travada, porque você ainda não liberou o perdão. Quando você liberar o perdão e entender sobre a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? As bênçãos do Senhor, elas vão te acompanhar. Você não vai precisar mais correr atrás de bênção, a bênção é que vai correr atrás de você. Só se eu cumprir a palavra de Deus. Segunda coisa, a vara de Arão que floresceu estava dentro da arca, representando a glória de Deus. Pastor, que história é essa? Deixa eu te contar. O povo começou a olhar para Moisés e começou a falar: Moisés, que negócio é esse de você levantar aí o seu irmão como sacerdote? Não, está errado esse negócio. Isso é nepotismo. Não, você está favorecendo família. Não, isso aí é conchavo. Pode parar com esse negócio aí. Aí Deus pegou e falou: pera aí, Moisés, aguenta aí. Vamos fazer o seguinte? Chama todos os líderes de Israel aí. Um de cada tribo. Chama todo mundo aqui agora. Coloca um enfileirado aqui agora. Pega cada um, coloca a vara aqui na frente e enterra a vara de todo mundo. E aí foi enterrando a vara. Foi enterrando. Da tribo de Neftali, na tribo de Zebulon, da tribo de Dan. Foi enterrando todas as varas de cada tribo. Moisés volta no outro dia agora. E vai ser a vara que florescer, vai ser essa pessoa que eu escolhi, Moisés. Fica tranquilo. E aí foi enterrando. No outro dia chega o povo lá. Agora eu quero ver. Quem é que vai florescer? Meu irmão, quem é que floresce no deserto? Quem é que floresce sem água no meio do deserto? Aí daqui a pouco foi enterrando, foi enterrando. Aí depois o povo reúne e vai agora desenterrar. Por quê? Porque tem muita coisa que as pessoas não vê, mas está prosperando. Meu irmão, quem tem chamada de Deus não precisa mostrar nada para ninguém. Quem tem chamada de Deus, primeiro cresce para baixo, para depois aparecer. Meu irmão, primeiro você dobra o joelho e começa a orar. Depois o milagre vai chegar na tua vida. E aí daqui a pouco foi desenterrando. Da tribo de Dan. Opa, não tem nada. Zebulon. Opa, não tem nada. Ah, deixa eu. Benjamim. Ah, não tem nada. Manassés. Não tem nada. E aí ninguém tinha nada. Aí eu creio que alguém olhou e falou: não vai ter nada de ninguém. Mas a hora que pega de Levi, a hora que pega da tribo, aleluia, da tribo de Moisés, aí daqui a pouco olha e fala: ué, a vara de Arão, está estranho, o que está diferente aqui? Ela floresceu. E detalhe, tem fruto aqui ainda. Que negócio é esse? Que mistério é esse? Foi esse que eu escolhi. Não mexe com quem eu escolhi. Não toca em quem eu escolhi. E eu chamo quem eu quero. A segunda coisa que a glória de Deus nos mostra é que Deus não escolhe capacitado, mas Ele capacita quem Ele escolhe. Meu irmão, se Deus te chamou para uma obra, não fique preocupado com o que vão falar de você. Por quê? Porque vão falar de você. A pessoa não faz nada, mas quando alguém se levanta para fazer, alguém vai apontar o dedo para você e vai falar: ih, está querendo se aparecer. Olha aí, está querendo fazer. Ah lá, quem é esse aí para fazer? Nossa, não sai da igreja mais. Nossa, não para de fazer isso aqui. Meu irmão, deixa quem quiser falar. Simplesmente caminha com a glória de Deus. A glória de Deus é melhor. A glória de Deus é melhor. Simplesmente caminha. Pastor, o que é que vai acontecer? Você não vai precisar falar nada. Os frutos vão falar por você. Vou dizer de novo. Os frutos vão falar por você. As pessoas não quiseram que Arão fosse de fato o sacerdote, mas Deus estava chamando ele. E o que é que você precisa entender? Meu irmão, quando Deus chama, Ele capacita quem Ele chama. Quando Deus chama, Ele se encarrega de tudo. Quando Deus chama, Ele se responsabiliza absolutamente de tudo. Fica tranquilo. E o melhor professor que existe, sabe quem é? É o Espírito Santo. Eu me lembro que faz um tempinho já que eu prego a palavra de Deus. Já perdi até as contas. Acho que 25 anos já. 25 anos. Estou velho, viu? O Jefferson está mais. Mas a gente está ficando velho, Jefferson. Mas faz 25 anos já. Eu lembro quando eu comecei, eu não tinha teologia, não tinha curso do IBAD, do ETAD, não tinha nenhum curso teológico. E aí, pastor Braz,
o melhor professor que a gente tinha naquela época, e ainda hoje, e vai ser para sempre, até a gente ficar aqui na terra, é o Espírito Santo. É ou não é? O Espírito Santo é o melhor professor. E eu me lembro uma ocasião, uma das mensagens, sabe aquela mensagem que você prega? Quem é pregador sabe do que eu estou dizendo, que fica marcado no seu coração. E aí eu preguei uma vez, eu acredito que o Alex estava lá no Imperial. Faz tempo, hein, Alex? A gente está ficando velho também. O Alex estava lá. E eu lembro desse dia que o Alex ainda me procurou depois lá, porque ele sentiu a presença de Deus. Foi um culto marcante ali. E aí nesse dia, Deus me acordou de madrugada, às 3 horas da manhã. E aí Deus me acordou assim, eu fiquei olhando, não entendi nada. Aí o Espírito Santo falou comigo, vai ler a Bíblia porque eu vou te dar uma mensagem. Você vai pregar hoje à noite. Eu falei, amém, Jesus. E aí eu lá na sala de casa, e aí o Espírito Santo começou a falar, tá vendo aquele livro ali? Meu irmão, mas foi exatamente assim, do jeito que eu estou te falando. Tá vendo aquele livro ali? Pega ele lá, abre ele aí na página tal. E aí eu abri. Eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra. E Deus falou, ó, você vai pregar sobre o meu tempo. Você vai pregar sobre o Kairós de Deus. E eu nunca tinha ouvido falar a palavra Kairós. Eu estava começando a pregar. E aí eu olhei Kairós, e eu não sabia nem citar o nome Kairós direito. E eu falei Kairos ainda. Depois o pastor Ricardo ainda me corrigiu. Filhão, não é Kairos, é Kairós. Eu falei, ô pastor, amém. E aí eu peguei, e eu fui olhar o Kairos de Deus. E aí eu comecei a entender sobre o tempo cronológico e o tempo Kairós. E aí Deus falou, você vai pregar sobre isso. E aí eu preguei sobre isso e Deus derramou uma graça, uma glória. Pastor, por que o senhor está dizendo sobre isso? Porque você não precisa ter ninguém, nem ter nada. Tem muita gente que pensa que precisa ter status, precisa ter intelecto, precisa ter uma classe social, precisa ter dinheiro. Meu irmão, você só precisa ter um coração ensinável. Quem tem um coração ensinável, o Espírito Santo se encarrega de tudo. O que Ele quer? Ele quer que você se coloque na brecha, porque quem Deus chama, Deus prospera o caminho. As pessoas podem até falar, mas se você continuar sem parar, lá na frente você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Pastor Rafael no começo trouxe aqui uma palavra profética, dizendo, olha, você que tem um desejo de subir no altar, você que tem um desejo de falar, meu irmão, se levanta na presença de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, você vai ver como Deus vai te usar, e a vara vai florescer do mesmo jeito que floresceu no deserto. Ah, pastor, mas é no meio do deserto, eu estou numa prova. É no meio da prova, é no meio do deserto que Deus prospera o povo. É lá nesse meio que Deus prospera. E tem muita gente que fala, não, será que vai acontecer? Será que vai acontecer um milagre? Meu irmão, simplesmente deixa ser usado por Deus. Simplesmente queira ser usado por Deus. E tem muita gente que não quer mais ser usado por Deus. E eu posso te garantir, se tem uma coisa boa nessa terra, é você ser usado pelo Senhor e ter a presença dEle na tua vida. Seja apaixonado pela presença de Deus. Terceiro e último para a gente encerrar. Pastor, o que é que estava na arca? Primeiro, as tábuas contendo os mandamentos. Segundo, a vara de Arão que floresceu. E terceiro, um pote de ouro contendo o quê? O maná. Só que olha que mistério poderoso. O maná, ele descia todo dia. Para quem não sabe, tem gente que não sabe o que era maná. Deixa eu tentar te explicar para você entender. Sabe aquelas bolinhas de coentro? Quem é mulher aqui e quem é homem também, alguns vão saber. Pequenininha, os antigos, eles diziam que era como se fosse umas bolinhas de coentro, pequenininha assim, redondinha, e com cheiro e gosto de baunilha. Agora as pessoas acham, sinceramente, eu não sei de onde eu acho que assisti muito historinha bíblica, né? Bem lúdica. Elas acham que caiu um pão do céu. Tem muita gente que acha, o pão caiu, que nossa, olha um pão doce, isso aqui é um pão. Não, meu irmão, não era pão que caía, não. O maná que caía era uma espécie de farinha, que cobria a terra. E aí o povo pegava essa farinha, e eles não ficavam dormindo, não, para comer o pão, eles iam trabalhar. E tem muita gente que está querendo prosperar, mas fica dormindo até as 10. Tem muita gente que quer prosperar, mas não estuda. Tem muita gente que quer prosperar, mas não trabalha. Meu irmão, você precisa trabalhar primeiro. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. É o único lugar. Você precisa trabalhar, acordar cedo, estudar, se planejar. E aí o maná caía, não era que o pão ia caindo e cada um ia pegar o seu e comia. Não. Era ali o maná que caía, as bolinhas, eles pegavam ali como se fosse uma farinha, eles espremiam ali, virava aquela farinha, peneirava aquilo ali, e aí depois pegava a massa e fazia o pão. Ou seja, era trabalho, meu irmão.
Não, o maná caía do céu, o povo não fazia nada, meu irmão. Vai entender o que a Bíblia diz direito. E as pessoas acham que cai do céu. Não é assim que funciona, não. Você precisa trabalhar. Você quer prosperar? Trabalha. Sabe por quê? Porque ninguém te deve nada. Absolutamente nada. E aí o povo pegava ali o maná. Só que tinha o seguinte: cada família pegava a sua porção. Não era zoião. Cada um pegava a sua porção. Opa, isso aqui dá para 5 pessoas. Vamos pegar. Ah, isso aqui dá para 10. E aí pegava. Ah, só tem 2, então vou pegar. Cada um pegava a sua porção. Por quê? Porque era a primeira vez, ou a segunda vez, melhor dizendo, que apareceu a palavra Jeová Jiré na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque Deus provia todo dia. E aí a Bíblia vai dizer que uns confiam em carro e outros confiam em cavalo. Mas nós faremos menção de quem? Do nome do Senhor dos Exércitos. E aí o que acontecia? O povo pegava o maná, fazia o pão, comia, se alimentava e não podia guardar. Era a ordem de Deus. Por que não podia guardar? Porque no outro dia tinha de novo. Para quê? Para confiar em Deus. Quem é que você está confiando? Você está confiando no seu braço? Você está confiando no seu intelecto? Você está confiando no que falaram para você? Ou você está confiando no Senhor dos Exércitos? Eu preciso entender que a glória de Deus me mostra que eu preciso confiar inteiramente nele. A minha confiança vem dele. A minha esperança está nele. Eu preciso depositar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, nele. E aí o povo não podia guardar. Por quê? Porque senão estragava. Virava bolor ali, mofava tudo. E aí não podia ficar guardado. Só que olha que coisa interessante. Debaixo da vontade de Deus e da glória de Deus, o maná estava lá dentro e não estragava. Porque a glória de Deus conserva tudo. Pastor, eu não entendi. Meu irmão, fica debaixo da vontade de Deus que você até bonito vai ficar. Pastor, que negócio é esse? Estou falando, Meu irmão, fica debaixo da vontade de Deus, porque a Bíblia diz que quando eu tenho a palavra de Deus no meu coração, até o rosto aformoseia, até o rosto fica alegre, até o rosto fica formoso. Por quê? Porque tem a presença de Deus. Pastor, o que é que eu preciso ter? A presença de Deus na vida. É a presença de Deus que eu preciso ter. E eu preciso chamar essa presença de Deus para a minha vida. E aí o que eu preciso entender? Deus é o Deus que provê todas as coisas. E eu vou continuar dentro da palavra que o pastor disse aqui, uma palavra profética. O que queres que o Senhor te faça? Eu vou dizer de novo. O que queres que o Senhor te faça? Se fosse para você pedir uma coisa só uma. Porque o maná é diário, amanhã tem mais. Mas uma coisa só. Se você pudesse pedir hoje para Deus fazer, o que é que você pediria para Deus fazer na tua vida? Porque todo dia Deus tem uma provisão. Cada um tem uma chamada. Pastor Rogério, ele tem uma chamada profética e ele chama algumas pessoas para profetizar. A chamada profética que eu tenho é dentro da palavra de Deus e dentro da palavra ali, na hora da ministração, melhor dizendo, o Senhor me dá palavras proféticas. Eu já profetizei aqui acerca de pessoas que iriam ficar grávidas e engravidaram. Já disse aqui sobre portas que iam se abrir e o milagre chegou. Já disse aqui sobre casas que iriam chegar e Deus assinando o contrato de pessoas. E aí a pergunta é, o que é que você quer que Deus te faça? Mas eu não sou gênio da lâmpada e nem Deus está aqui para tocar na tua cabeça e entregar um milagre na tua mão, não. Mas o que você precisa entender? Você precisa cumprir tudo isso que eu acabei de falar. Trazer a glória de Deus para dentro da sua vida. E aí você vai ter as tábuas do mandamento no seu coração. Dentro da sua alma vai estar ali com a presença de Deus. Você vai trazer a vara de Arão que floresceu. Ou seja, você vai ser alguém que floresce. Não é floresce no meio da Mata Atlântica, não. É floresce no meio do deserto. Porque é no meio do deserto que você mostra quem você é e quem você serve. No meio do deserto é que você é cheio do Espírito Santo. É no meio do deserto que você vê a glória de Deus. É no meio do deserto que você vai entender quem é Deus e principalmente quem você é. Porque é no momento de batalha que você encontra as pessoas de verdade. E aí o terceiro, você precisa entender que Deus é o Jeová Jiré. É aquele que provê todas as coisas. E o que é que você quer que Deus proveja na sua casa? É cura? Jeová Rafá está aqui. É provisão? Jeová Jiré está aqui. É paz que você precisa para a tua alma cansada e abatida? Jeová Shalom está aqui.
É libertação que você precisa? Jeová Tzidkenu está aqui. Ele é o libertador, ele é o juiz, ele é aquele que decreta o que é que você está precisando na presença de Deus. A presença dele está aqui, aleluia. E você não pode perder a oportunidade. Pastor, mas a presença está aqui também. Sim, está aqui. Mas quando o povo de Deus se reúne, a arca de Deus acontece e o milagre de Deus chega. E aí a pergunta é, o que é que você precisa? Mas eu quero te convidar agora a ficar de pé. Mas espera aí, aguenta aí um pouquinho. Mas não é ficar de pé de qualquer jeito, não. É como soldado, soldada e valente na presença de Deus, pronto para receber, pronto para chegar aqui. Senhor, eu estou aqui. Pode enfileirar, Senhor, porque eu estou aqui. Eu estou aqui. É para você entender que você está aqui na presença de Deus. E na presença de Deus, aleluia, o milagre acontece. Na presença dele nós vamos glorificá-lo, nós vamos exaltá-lo e o milagre vai acontecer. Sabe por quê? Porque nós vamos chamar a arca para esse lugar. Nós vamos chamar a arca. Pastor, para esse lugar? Não, nós vamos chamar a arca para esse lugar aqui, ó. É para esse lugar que nós vamos chamar. É para esse lugar que nós vamos chamar a arca. E é na oração. É na oração que nós sentimos paz. É na oração que nós sentimos calma. É na oração que o Senhor responde. É na oração. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Você precisa orar. E nós vamos aproveitar esse momento para orar ao Senhor. Assim como Ana, nós vamos orar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso do teu milagre. Chora se for preciso. Alguém pode até não entender, como Samuel, como Eli não entendeu. Mas Eli vai ter que reconhecer que o Samuel vai chegar. O milagre vai chegar. Se coloque de pés agora, em nome de Jesus. Eu quero fazer 2 convites aqui agora. O primeiro convite que eu quero fazer é para você que se afastou da presença do Eterno, ou para você que ainda não conhece esse Deus que eu acabei de apresentar. É um Deus poderoso, é um Deus que mudou a minha vida, é um Deus que mudou a minha história, e é um Deus que mudou a história de vários daqueles que aqui estão. E o Senhor quer fazer algo novo na tua vida. Ele quer fazer você conhecê-lo face a face, não apenas de ouvir falar, não apenas de histórias, não apenas de canções, mas Ele quer fazer você de fato entender quem Ele é na tua vida. Tem alguém aqui? Alguém que ainda não aceitou a Jesus? Ou alguém que se afastou dos caminhos do Senhor? O momento é agora, a hora é agora, Deus está te chamando, é você mesmo. Você que teu coração aí está acelerado. Essa batida aí acelerando não é nada mais do que a presença do Espírito Santo bater na porta do teu coração, te dizendo: filho, eu te amo, vem para cá. Filho, eu te amo, vem para cá. Eu te aceito do jeito que você é, vem para cá. Eu quero algo contigo. Eu quero fazer morada dentro do teu coração, dentro da tua alma. Sai do teu lugar. Se tem alguém, sai do teu lugar, vem aqui à frente, mas corre, vem correndo. O Senhor tem algo especial para a tua vida. O Senhor tem algo especial para o teu coração. O momento é agora, a hora é agora. O Senhor marcou esse encontro contigo. E Ele quer fazer coisas grandes na tua vida. A igreja continua orando. O segundo apelo que eu quero fazer: aonde está você que de fato quer carregar a presença de Deus de forma poderosa? Pastor, eu já carrego, mas vai carregar ainda com mais peso, ainda e com mais glória. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Isso, sai correndo, vem depressa. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de milagre, meu irmão. Hoje é dia de milagre. Hoje é o dia que Deus marcou o encontro conosco. Hoje é o dia que Deus marcou para, de fato, marcar esse encontro e fazer algo novo na nossa vida. Oh, aleluia. Isso, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, e tem muitos justos aqui agora. Oh, aleluia. O momento é agora. Ô Gleides, há condições de cantar aquele hino na oração? E aí nós vamos continuar orando. Vai orando aí, meu irmão. Você que não é batizado no Espírito Santo ainda, vai orando, vai clamando a Deus: Senhor, eu quero a tua presença, eu quero ser batizado. Você que quer dons espirituais do Senhor, aquele que distribui dons está aqui neste lugar. Eu não sei aquilo que você precisa, eu não sei aquilo que você necessita, mas a presença dEle está aqui, a graça dEle está aqui, a glória dEle está aqui neste lugar. Se eu fosse você, eu não perderia tempo de jeito nenhum, porque a presença dEle está sendo derramada aqui nos corações, aqui neste momento.
Continua orando, vai buscando a presença de Deus, vai falando para Ele: Senhor, eu quero a Tua presença, Senhor, eu quero a Tua graça. E é no momento da oração que Deus vai responder, é no momento da oração que o Bartimeu, ele consegue enxergar, é no momento da oração que Ana recebe a bênção, é no momento da oração, aleluia, que o milagre acontece, é na oração que Adão tinha comunhão com Deus, é na oração que você vai ter paz para a tua alma, é na oração que você vai ter a Shekinah de Deus, é na oração. Então começa a orar aí a Deus.